O século XX iniciou em 1 de janeiro de 1901 e terminou em 31 de dezembro de 2000. Foi um período que se notabilizou pelos inúmeros avanços tecnológicos, conquistas da civilização e reviravoltas em relação ao poder. A primeira lição do século XX é: cuidado com o estado de partido único. O abolicionista americano Wendell Phillips disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância, e acrescentou que a liberdade popular deve ser colhida a cada dia, ou apodrece. O século XX testemunhou tentativas louváveis de ampliar o direito de voto e de criar democracias duradouras. No entanto, as democracias que surgiram depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, em muitos casos, ruíram quando um partido único tomou o poder mediante alguma combinação de eleição e golpe de Estado. O ano de 1946 reflete esse paradigma, na qual é provável que alguns tchecos e eslovacos que apoiaram o Partido Comunista Tchecoslovaco soubessem que estavam votando pelo fim da democracia. Porém, a maioria presumiu que haveria outra oportunidade de ir às urnas. Segunda lição: assuma sua responsabilidade para com o mundo. Na União Soviética comandada por Stalin, o Estado procurava dominar o campo e arrancar da zona rural o capital necessário para uma rápida industrialização. Os camponeses, que eram donos de mais terras ou animais que outros, foram os primeiros a perder o que tinham. A ideia é que essas simbologias conflituosas podem se tornar realidade. Portanto, é necessário desviar o olhar e se acostumar com eles. Remova-os você mesmo e dê o exemplo para que outros também o façam. Em 1978, o pensador dissidente Václav Havel escreveu o ensaio O Poder do Sem Poder, para explicar a continuidade de um regime opressivo em cujas metas e ideologias poucos ainda acreditavam. Nessa obra, Havel narra a parábola de um comerciante que pôs na janela de sua quitanda uma placa em que se lia: "Estamos agora muito preocupados." Terceira lição: cuidado com grupos paramilitares. Ao longo da história, quando um grupo paramilitar foi favorável e se uniu à polícia e às forças armadas oficiais, o conflito acabou sendo globalizado. Os grupos armados degradam a ordem política e depois a transformam. Grupos direitistas violentos, como a Guarda de Ferro na Romênia no entreguerras, ou como a Cruz Flechada húngara, no mesmo período, usavam a intimidação contra seus rivais. A segurança estadunidense sempre foi caracterizada pelas privatizações. Isso porque o governo federal americano se vale dos serviços de mercenários em guerras e os governos estaduais pagam as empresas para administrar prisões. A novidade é um presidente que deseja manter, durante o mandato, uma equipe de segurança pessoal que, durante a campanha, usou de força bruta contra adversários. Como candidato, o presidente ordenou que um pelotão de seguranças particulares retirasse oponentes de comícios e também incentivou o próprio público a expulsar pessoas que expressassem opiniões diferentes. Esse acontecimento marcou a década de 30 no país. Lição 4: destaque-se. Alguém precisa tomar a frente. É fácil acompanhar a maioria. Pode parecer estranho fazer ou dizer algo diferente, mas, sem essa inquietação, não existe liberdade. No momento em que você dá o exemplo, quebra seu encanto exercido pelo status e os outros o imitarão. O americano influente Charles Lindbergh afirmava: os Estados Unidos primeiro. Os que hoje recordamos e admiramos são aqueles que eram considerados excepcionais, excêntricos ou mesmo insanos em sua época. Aqueles que se recusavam a mudar enquanto o mundo ao redor se transformava. Quando Winston Churchill
tornou-se primeiro-ministro em maio de 1940, a Grã-Bretanha estava sozinha. Os britânicos não tinham vencido batalhas relevantes e não contavam com aliados de peso. Entraram na guerra em apoio à Polônia, uma causa que parecia perdida. Logo depois que Churchill assumiu o governo britânico, a União Soviética ocupou e anexou os 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Os Estados Unidos ainda não estavam na guerra. Lição 5. Trate bem a língua. Evite proferir as frases que todo mundo usa. Reflita sobre sua maneira de falar, mesmo que apenas para transmitir aquilo que você acha que todos estão dizendo. Faça um esforço para afastar-se da internet. Leia livros. As décadas de 80 e 90 precederam por políticos que levavam seus chavões para a televisão, onde até aqueles que desejam discordar os repetiam. A televisão pretendia superar a linguagem da política, mediante a transmissão de imagens. Mas os saltos sucessivos de um quadro para o outro podiam prejudicar um senso de conclusão. Tudo acontecia depressa, mas nada acontece de verdade. Toda notícia no telejornal era urgente, mas só até ser desbancada pela notícia seguinte. O livro 1984, do escritor George, publicado no ano de 1949, possui uma linguagem dos meios visuais que é altamente limitada, de modo a negar ao público os conceitos necessários para refletir sobre o presente e recordar o passado. Um dos projetos do regime consistiam em limitar a linguagem ainda mais, eliminando um número cada vez maior de palavras a cada edição do dicionário oficial. Sexta lição do século XX. Acredite na verdade. Abandonar os fatos é abandonar a liberdade. Se nada for verdadeiro, ninguém poderá criticar o poder, porque não haverá uma base para fazê-lo. O ano de 1930 foi importante para Eugene Ionescu, um grande dramaturgo romeno, um dos criadores do teatro do absurdo. Após ter criado a sua peça O Rinoceronte, ele mostra o quanto a propaganda era bizarra, mas parecia normal àqueles que se rendiam a ela. Ao utilizar a imagem absurda do rinoceronte, Ionesco tentava chocar o público e fazê-lo perceber a estranheza do que realmente estava acontecendo. Os rinocerontes continuam vagando por nossas savanas neurológicas. Estamos agora muito preocupados com o que chamamos de pós-verdade e tendemos a pensar que o desprezo pelos fatos cotidianos e a construção de realidades alternativas sejam algo novo ou pós-moderno. Lição 7. Contribua para as boas causas. Participe de modo ativo de organizações, políticas ou não, que expressem a sua postura em relação à vida. Escolha uma ou 2 entidades beneficentes e faça com que as contribuições sejam debitadas automaticamente de sua conta bancária. Com isso, você terá feito uma escolha livre de apoiar a sociedade civil. Diante disso, no século XX, os dissidentes anticomunistas do leste europeu reconheceram a atividade aparentemente apolítica da sociedade como uma expressão e uma salvaguarda da liberdade. Além disso, todos os principais inimigos da liberdade eram hostis às organizações não governamentais, entidades beneficentes e etc. Em contrapartida, nos dias de hoje, governantes da Índia, Turquia e Rússia, por exemplo, são altamente refratários à ideia de associações livres e de organizações não governamentais.